Então, a partir deste momento, nós teremos o pastor Osmar falando conosco. Boa tarde, pastor Osmar. Muito bem, boa tarde, meus amados e preciosos ouvintes. Nós, mais uma vez, estamos aqui para ajudar todos vocês que desejam saber alguma coisa da palavra de Deus, e dentro daquilo que conseguirmos te ajudar, estamos para isto, para ser uma ajuda para todos vocês. Você que ainda não fez a sua pergunta, pode aproveitar e já fazer a sua pergunta agora. Enquanto a gente vai responder a primeira, você pode fazer uma nova pergunta. Qual é a pergunta que nós temos aí, meu irmão? Pastor, o irmão deseja que o senhor dê um esclarecimento sobre 2 João, capítulo 1, versículos do 9 ao 13. Muito bem. Bom, o que está escrito aqui em 2 João, né? É um capítulo só que tem verso 9 ao 13. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Nós vamos começar por aqui, meus ouvintes, porque todos nós carecemos de um melhor entendimento dentro do que é doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não é apenas aquela que Jesus ensinou, mas aquela que Jesus mandou os apóstolos ensinarem. Creio que você entende sobre isso. Perseverar na doutrina ou viver contra aquela doutrina. Se você tem a doutrina de Cristo, você tem Deus. Poderíamos ver quais são as doutrinas de Cristo? Você poderia compreendê-las? Porque a doutrina de Cristo não tem complicação. É simples, é fácil para um filho de Deus ter esta doutrina. Você começa pelo batismo, porque a pergunta tem a ver também, né, irmão Norivan, com Mateus 28:19? Eu sei que tem. Mateus 28:19. O irmão Norivan deve estar atendendo algum telefone. Mas tem a ver com Mateus 28:19, que o irmão deseja que a gente venha explanar um pouco sobre isso também. Então, para começar, a doutrina de Cristo. E de ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, você tem que saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para depois você ir e fazer o batismo. Eu tenho esclarecido que Jesus nunca disse: vocês vão e repitam esta ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca disse. Diz: vocês vão e ensinam as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você sabe que é um nome só, cobrindo 3 títulos. A Bíblia não diz também: você vai batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como falando 3 nomes. E a Bíblia também não diz em nomes no plural. A Bíblia diz em nome do Pai, singular, e do Filho, e do Espírito Santo. É um nome só, porque é singular. Em nome, Pai, Filho e Espírito Santo, tem um nome só. E este é Senhor Jesus Cristo. Você diz: ó, pastor, eu sei que o Pai é Deus. Bom, mas o nome você não sabe. Por isso é conhecido como Senhor. YHWH.
que é conhecido, Senhor. Mas, quando veio o Filho manifestou, fez conhecido o nome do Pai. O Filho avisou sobre isto, que ele estava fazendo conhecido o nome do Pai. Se você pode conhecer o nome do Pai, como os discípulos conheceram em São João 17, verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, porque o nome do Pai e do Filho é um só. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para Cristo estar em nós, ele tinha que ser Espírito. E é por isso que ele tinha que vir no Pentecostes. Não a terceira pessoa, é a terceira manifestação de um só Deus. Bom, estamos falando isso, meus ouvintes, porque a pessoa deseja saber a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo começa com unicidade, com batismo, que é a doutrina de Cristo. Isto é o início apenas. A unicidade você vê o Pai no Filho. Se alguém quer ver o Pai separado do Filho, Jesus falou que não existe. E eu creio em Jesus. Você não crê? Você não crê no que está escrito na Bíblia? Filipe quis ver o Pai distinto como os pentecostais diz que existe. Então Filipe olhou para Cristo e disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. São João 14, verso 8. Jesus disse: estou. Olha, Filipe estava pedindo para mostrar o Pai. Jesus dizendo: estou, mostrando que ele era o Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus ainda replicou: como é que você fica dizendo, mostra-nos o Pai? Você não crê que o Pai está em mim? E que eu estou no Pai? Olha o verso 10, ele explica isto. Então Cristo estava dando a demonstração para todos nós que o Pai é Espírito e ele só pode ser visto no Filho que é carne. O Filho é a manifestação do Deus invisível. Aquele que não é visto nem no céu nem na terra é visto em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Então aqui está uma parte da doutrina. Como diz São João na sua segunda epístola, o versículo 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é que Cristo e o Pai é um só. Se outro não persevera nessa doutrina, não tem a Deus. A doutrina de Cristo é que o batismo fosse realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este batismo, os discípulos sabiam que o Pai, Filho e Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então não tem mais do que um Deus, não tem mais do que um nome e não tem mais do que uma pessoa na divindade. Você diz: mas pastor, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, só que ele é a pessoa de Cristo. Ele não é uma pessoa separada de Cristo. Ele é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja. É por isso que você precisa ter a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, Jesus nunca diz assim: eu sou um e meu Pai é outro. Você tem algum versículo que Jesus, quando os apóstolos pediram para ele mostrar o Pai, que ele diz: não, eu sou um e o Pai é outro? Não tem. Você sabe que não tem, porque Jesus disse que não existe. Então, essa é a doutrina de Cristo. Se não perseverar na doutrina de Cristo, então, este não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, tem tanto o Pai como o Filho. Por quê? Porque se você persevera na doutrina que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Porque Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor, porque desde o Velho Testamento ele foi apenas conhecido como YHWH.
ninguém sabe o nome. Por isso, no Novo Testamento, vem sendo revelado o nome. E Jesus então manifestou o nome do Pai. Então você conhece como um povo gentil, todos nós conhecemos através da própria Bíblia, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Espírito Santo, é unção. Não é uma terceira pessoa, mas é a terceira manifestação de Deus. Agora, o verso 10 da segunda epístola de São João, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. A doutrina que São João está dizendo, se você ler 1 João capítulo 5, verso 20, olha qual doutrina que São João está dizendo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Marque aí, leia na sua Bíblia, 1 João 5, verso 20. A doutrina que São João está mostrando é que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Isso quer dizer, não tem outro Deus além do verdadeiro. Meus amados, não precisa melhor do que isso. Não existe outro além do Filho que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em outras palavras, São João está dizendo, se vocês recebem um outro que não é o Filho verdadeiro, Deus e vida eterna, se vocês recebem outro que é a segunda pessoa, se vocês recebem outro que é chamado Santíssima Trindade, vocês não têm a vida eterna. Vocês estão prevaricando contra a doutrina de Cristo. Mas se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, os apóstolos não creram em Santíssima Trindade. Você já leu os apóstolos orando em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você não encontra isso na Bíblia. Então São João está dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele diz assim, ó, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha, a Bíblia é forte, meu irmão, minha irmã. Olha o que a Bíblia diz. Você tem que conhecer qual doutrina que São João está dizendo. Alguém vem dizer, então, tem que receber a doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tiveram essa doutrina no batismo. Eles não tiveram. Você olha na Bíblia, Atos 2, 37 e 38, os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Atos 8, 14 a 16, em Samaria, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48, na casa de Cornélio Gentil, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 5, eles haviam sido batizados pelo profeta João Batista antes da morte de Jesus Cristo e não sabiam nada do Espírito Santo. Então, Paulo, visitando eles, e viu que eles não conheciam nada do Espírito Santo, mostrou para eles que eles precisavam receber o Espírito Santo. Eles, mas nós não sabemos nada do Espírito Santo. Paulo perguntou, em que fostes batizados? Então, eles disseram, no batismo de João. Eu quero parar aqui um pouquinho e dizer, o batismo de João seria maior do que o batismo da Católica. O batismo de João seria maior do que o batismo da Assembleia, que é muito boa a igreja. O batismo de João é muito maior do que qualquer denominação. O batismo de João Batista. Então, leia a Bíblia, meu irmão, por favor, leia a Bíblia. Atos 19, de 1 a 5.
Então eles já eram batizados no batismo de João Batista, mas não sabia nada do Espírito Santo. Eles não recebiam o Espírito Santo porque eles precisavam ser batizados corretamente, porque João batizou antes da morte de Cristo, e quando João batizou era apenas para arrependimento. E eles tinham que serem batizados não só para arrependimento, mas para a remissão dos pecados. Tinha que apagar aqueles pecados. E não há remissão sem sangue. E o sangue foi vertido depois. Então, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 5. Este foi o batismo que você encontra, em que os apóstolos realizaram. E esta é a doutrina. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, São Paulo diz, nem recebais em casa. Nós ainda, por amor, por dedicação, para ajudar um irmão, ajudar o outro, nós recebemos em casa. Recebemos sim. Nós ainda recebemos em casa essas pessoas. Mas São João foi taxativo em dizer, se alguém vem trazer uma outra doutrina, que não é esta, que o Filho é o verdadeiro Deus, a vida eterna, se alguém traz uma doutrina que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não recebais em casa. São João está ensinando isso aqui, gente. Mas eu quero te alertar, nós estamos ainda recebendo as pessoas em casa. Nós conversamos, nós dialogamos, para ver se essas pessoas chegam a entender qual é a doutrina de Cristo. Porque se você não entende, depois não tem jeito de te receber em casa. Você vai lutar contra a palavra, vai brigar, vai discutir doutrina. E a Bíblia não é para ser discutida, não. Aqui a Bíblia tem uma só doutrina, é uma só fé. Uma só fé. Agora hoje nós temos, quantas fé tem? A igreja tal, a igreja beltrana, a igreja fulana, a igreja ciclana. Não, a igreja de Deus tem uma só fé, um só batismo. Meu irmão, esse um só batismo, eu sei que é o batismo do Espírito Santo. Mas como que você pode ter um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando não tem nem na Bíblia, meu irmão? Eu tenho dito para os teólogos, gente boa, que estuda, eu gosto de vocês, mas eu queria que vocês me provassem na Bíblia onde tem um batismo realizado na Bíblia, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Se não tem, por que você é tão teimoso, teimosa, em ficar dizendo que esse batismo é verdadeiro? Não tem uma pessoa. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Se você vê que não tem, por que você não vai e procura o batismo que as pessoas foram batizadas na Bíblia? Então nós temos aí 4 batismos direto para te mostrar, 4, 5 batismos em nome de Jesus Cristo. E a pessoa não quer receber. Agora, essa é a doutrina de Cristo, meu irmão. Jesus deu a chave para Pedro e disse que aquele a quem Pedro abrisse estava aberto. Aquele a que ele fechasse estava fechado. Agora, Pedro abriu no dia de Pentecostes porque o Espírito Santo foi lá. Estava em Pedro, o Espírito Santo estava em Pedro, em Atos 2. Quando eles receberam o Espírito Santo, falaram numa língua que o povo conheceu. Não apenas língua estranha, viu, pentecostais? Aqueles pentecostais lá do princípio, dos dias de Pedro, falaram numa língua que o povo entendeu. Eu creio que tem a língua dos anjos também. Você pode saber que eu creio. Em 1 Coríntios 13, língua dos homens e língua dos anjos. Mas quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, não foi língua dos anjos, foi língua dos homens. Leia Atos capítulo 2, desde o primeiro versículo, e essa é a doutrina de Cristo. Viu, meu irmão? Essa é a doutrina de Cristo. Se alguém não vem trazer essa doutrina, São João diz, não recebais em casa. Se alguém chega na sua casa e diz, não, tem 3 pessoas na divindade, São João está dizendo aqui, ó, não receba ele em casa, não. Se alguém chega aí como testemunho de Jeová e diz, olha, tem 2 pessoas na divindade. O pai é mais velho, que é o Jeová, o filho é Jesus mais novo, o Espírito Santo é força ativa. São João está dizendo aqui, ó, não recebais em casa. Eu não bato a porta na cara deles, não. Eu até acho eles um povo muito dedicado. Mas São João está falando aqui, ó,
se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de 1 João 5,20, que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se eles vêm e trazem uma doutrina na sua casa, que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, São João está dizendo assim, não recebais em casa. Se eles vêm e dizem para você, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, São João está dizendo aqui, não recebais em casa. Isso é São João, viu? E ele vai mais forte ainda, nem o saudeis. Oh, eles querem ser cumprimentados com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com a paz de Jesus Cristo. O outro quer ser cumprimentado com a paz do nome hebraico. Mas eles estão tudo fora da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a mesma ontem, hoje e para sempre. Você não pode mudar essa doutrina. Meu ouvinte, São João está dizendo, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, que são doutrinas enfermas. Doutrinas enfermas. São Paulo diz, viria o tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências e afastariam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meu irmão, é a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 4, para ajudar cada um. Certo? Então, essa doutrina doente, se você aceita uma doutrina de Santíssima Trindade, você está aceitando uma doutrina doente. E São Paulo diz, virá o tempo em que não sofrerão, não aceitarão a sã doutrina. Eles aceitam uma doutrina doente de Santíssima Trindade, de dualidade. Isso é doutrina doente. E São Paulo diz em 2 Timóteo 4, eles não suportariam a sã doutrina. Certo? Está aqui, 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, que são ensinadores, tanto formais como pentecostais, amontoando para si esses doutores, que ensinam conforme suas próprias concupiscências, que são desejos carnais que aprenderam em seus seminários. São João está nos alertando que quem traz uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, não é nem para nós recebermos em casa. É tremendo, não é? Tremenda essa doutrina. Irmão Norivan, se estiver me ouvindo, por favor, prepara o hino Amai-vos, para nós ouvir esse hino após a resposta desta pergunta. Amai-vos. Quem canta, você sabe, é Osés de Paula, né? Muito bem. Olha, eu estou terminando aqui já. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Agora você fica sabendo, todos vocês, nós saudamos vocês, nós cumprimentamos vocês. Por quê? Porque nós queremos que vocês cheguem ao entendimento da verdade, da palavra. Você diz, pastor, mas você diz que tem profeta, é doutrina de Cristo? Esta é perfeitamente doutrina de Cristo. Você quer ver? São Mateus capítulo 17, versículo 11, que vocês estão cansados de ouvir eu fazer essa leitura, mas enquanto você não recebe a luz da mensagem de Deus, da Bíblia Sagrada, eu tenho que continuar lendo a Bíblia para você repetidas vezes. São Mateus 17, verso 11, é doutrina de Jesus. São João disse, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, porque Cristo teve doutrina nos seus dias, teve doutrina com os apóstolos, e Cristo avisou em São Mateus 17, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui está, é uma doutrina de Cristo. Se alguém
atenção, Mateus capítulo 10, verso 41, ele está informando: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, por que não tem profeta? Ah, pastor, mas os profetas e a lei duraram até João. É o que eles sempre gostam de ensinar o povo. Os profetas e a lei duraram até João. Muito bem, esses profetas eram profetas da lei, meu irmão. Agora nós temos os profetas da graça. Jesus Cristo foi o profeta dos profetas na graça, depois de João Batista. Paulo foi profeta aos gentios, Pedro aos judeus, Ágabo foi um profeta em Jerusalém. Por que não tem mais profeta? O povo está precisando da revelação da palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, então não recebais. É o que São João está informando. E Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, João Batista não restaurou nada. Você lê a Bíblia e me mostra o que foi que João Batista restaurou. Ele veio, pregou, o machado está posto na raiz das árvores, daqui a pouco ele sai do ministério, introduz a Jesus Cristo, que é exatamente Malaquias 3, é João Batista, e Malaquias 4 é o Elias dos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Meu irmão, grande e terrível dia do Senhor não foi nos dias de João, meu irmão. E olha, Malaquias 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Esse Elias agora é o que vem antes da grande tribulação, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, você já pode ver um profeta hoje? Que coisa tremenda quando a gente pode ver o que Deus está fazendo. Deus abençoe, meu ouvinte. Senhor, ajuda, revela, ensina, instrua este povo com esta palavra que nós acabamos de ler para todos e responder esta pergunta deste precioso irmão. Que eles possam serem abençoados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmão Norivan. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dá-me forças, eu te preciso, tanto assim, usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim, ó Senhor, teu cajado me consola, onde eu for, o meu cálice transborda, faz-me ver um manancial de calma, faz correr águas vivas de minha alma, guia-me, dá-me força, eu te preciso, tanto assim, usa-me
Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. É a sequência dos versículos que o irmão pediu. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Bom, muito bem, isso daqui, quando fala em segunda epístola de São João, o primeiro versículo diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Isto é, uma igreja eleita que gera filhos eleitos. E aqui no final é de saúda-te os filhos da tua irmã. Que coisa gloriosa. São os filhos eleitos que está saudando a eleita, a igreja eleita. Se você é um eleito, dê esta saudação também. E a gente espera que você, depois de ouvir esta resposta, possa estar conosco no tabernáculo para que, boca a boca, a gente possa falar um pouquinho, né? Como São João está dizendo aqui, ir ter convosco e falar boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido.